Hoje nós vamos para a nossa 7ª aula e nós vamos preparar o nosso chá. Vamos ver a receita para fazer a nossa primeira fermentação, tá? Eu vou colocar aqui para ferver. Eu vou fazer a receita com 1 litro de chá, só para ficar mais fácil de passar as medidas. Então eu vou colocar aqui, eu já tenho 1 litro de água. Eu vou colocar aqui na panela. E eu já coloco, sempre que quando eu coloco água para ferver, eu já coloco o açúcar. Rose, uso 80 gramas de açúcar por litro. A literatura sempre indicou, as literaturas mais antigas, né? Até muitas, hoje em dia, mantém essa medida que é de 70 a 100 gramas de açúcar por litro. Eu sempre usei 80, que são 4 colheres de sopa. 4 colheres de sopa por litro de kombucha. Eu já tenho aqui a minha medidinha. Aqui de 4 colheres de sopa. Como eu disse para vocês no vídeo anterior, na aula anterior, eu gosto sempre de facilitar. Então aqui eu já tenho a quantidade de açúcar para 1 litro de chá. Eu deixo agora aqui para ferver, deixo essa água no fogo fervendo, para depois continuar, né, o nosso preparo. Vou colocar aqui o meu açúcar, para depois continuar o preparo e acrescentar o chá. O chá, nós usamos sempre na primeira fermentação os chás da Camellia sinensis, para manter o máximo de propriedades, né, que a nossa bebida nos oferece. Eu tenho aqui chá branco. Ele pode ser usado também o chá preto. Eu tenho aqui um restinho ainda, uma sobra de chá vermelho, tudo da Camellia sinensis. E eu vou usar agora o verde nessa nossa receita de hoje. Mas nós podemos sempre também fazer um blend. Eu costumo misturar o verde com o branco, né? Então a gente sempre pode fazer uma mistura também de 50% de um e de outro. Às vezes no hotel é interessante colocar um pouco do preto com o verde. Então entre os chás da Camellia sinensis sempre se pode fazer essa composição, né? Hoje, só para facilitar, eu vou usar o chá verde, tá? Eu uso para o chá verde 5 gramas de chá. 5 gramas de chá, elas dão em média 3 colherinhas dessas pequenininhas de chá por litro. Eu tenho também uma medida que eu já mostrei para vocês, que é essa daqui, que ela equivale a 3 colherinhas das de chá. Então eu uso uma medida dessa por litro, que é aproximadamente das 5 gramas. Quem for usar o saquinho, você tem que observar quantas gramas tem o saquinho do chá que você usa, porque tem caixinhas que os saquinhos têm 1,6 gramas por saquinho, tem outras que tem 1 grama, né? Então, se tiver 1 grama, são 5 saquinhos por litro. Às vezes as pessoas me perguntam quantos saquinhos são, eu digo, depende do peso. A água já está quase começando a ferver, vou deixar ferver um pouquinho mais. A água, se você for usar, independente de ser água, né, da torneira ou de filtro, nós temos que ferver a água. Mas se for água da torneira, é bom que ela ferva um pouco mais. Eu costumo, quando ferve a água, ainda, aqui ela já começou a ferver, deixar ela fervendo algum tempo com a tampa aberta, para que evapore um pouco de cloro, de impurezas, né? E então isso já ajuda um pouco nesse processo, tá? Deixa eu só aguardar mais um pouquinho aqui, daí nós já vamos colocar o nosso chá. Eu coloco também, se nós formos ver a indicação de feitio de chá, o chá é para ser feito sempre uma infusão, né? Desligar a panela e depois colocar o chá. Eu não faço assim, eu sempre deixo ele ferver 1 minutinho, pelo menos, porque eu não sei como que esse chá chegou aqui, né? Como ele foi acondicionado, o manuseio. Então eu sempre tomo esse cuidado. Eu sei que às vezes nós perdemos em propriedades, mas eu prefiro ter garantia de que eu estou livrando o nosso chá de contaminação, algum fungo, alguma bactéria, algum bolor que possa estar aqui pelo manuseio, por transporte, né? Então eu gosto sempre de ferver
um pouquinho. E ferver um pouquinho só por garantia, né? Aqui eu tenho as minhas 5 gramas de chá. Como já tá fervendo, eu vou colocar aqui. E vou deixar ainda aqui um minutinho fervendo. Depois eu desligo a panela e costumo deixar ele aqui no máximo. Eu costumo deixar no máximo uns 10 minutos na panela. E eu já retiro as folhas, já passo para os vidros. As folhas não devem permanecer. Se você deixa o chá esfriando na panela, como essa panela ela é de inox, ele poderia ficar esfriando ali sem problema nenhum, né? Quando é uma panela, o indicado, o ideal é que seja uma panela de inox ou, né, uma panela de vidro. Se não tiver, na falta dela, se for fazer numa panela de alumínio, aí sim é ideal que nós não deixemos esfriar na panela, né? Então que a gente já possa levar para os vidros. Mas é importante também se retirar as folhas e não deixar as folhas muito tempo em infusão, porque elas liberam muito tanino e o chá acaba ficando com sabor um pouco amargo, né? Por isso que, independente de você ter uma panela assim, é importante que pelo menos as folhas, se você tiver uma peneira, às vezes eu pego com uma peneira de inox e retiro as folhas, e se eu não tenho tempo de fazer o restante, eu deixo esfriar aqui, mas eu retiro as folhas, né? Olha que ele já ferveu bastante. Agora eu vou desligar. Desligar, eu vou deixar ele aqui enquanto nós continuamos o nosso processo. Esse chá, independente de esfriar no vidro ou não, ele deve chegar à temperatura ambiente para que a gente possa continuar o nosso processo. Eu tenho já aqui um chá em temperatura ambiente, que eu fiz mais cedo. E eu vou iniciar aqui, deixa eu colocar aqui, vou iniciar aqui. Esses vidros já foram lavados e higienizados. Eu tenho aqui álcool 70 que eu coloco sempre nesse borrifador, então sempre antes de manusear, de fazer alguma coisa, depois que eu lavei eu passo, deixo aí uns minutinhos com álcool e dou uma enxaguada. Se você coloca no spray assim, ele facilita bastante, né? Nós vamos continuar aqui agora então o nosso processo. Eu vou fazer aqui 2 litros, colocar esse chá, eu já fiz mais cedo. Gente, essas jarras grandes são tudo de bom, né? Jarra com medida, sempre o que eu tenho, sempre é com medida, porque facilita bastante a nossa vida. Dois litros de chá em temperatura ambiente, que já foi peneirado. Eu já deixei aqui 200 ml, cadê aqui a medida de líquido? Já deixei aqui, tá aqui líquido, 200 ml de chá de arranque, já tinha deixado aqui separado. Coloco o chá de arranque. E já tenho aqui também um escubinho recém-formado, que eu tinha ele no hotel. Tá bem bonitinho, é um Scooby que deve ter ficado ali uns 10 dias no meu hotel, e vou aproveitar para colocar ele aqui dentro. Prontinho. Papel toalha, deixa eu enxugar aqui antes, senão o papel toalha já molha, né, gente? Eu gosto de cobrir com papel toalha e já coloco no próprio papel a data de hoje. E coloco a família de Scooby. Esse aqui é um Scooby, eu coloco o nome Rose, porque é o primeiro Scooby que eu já tenho há muitos anos. Então por isso que eu tirei ele do hotel, para fazer esse aqui com o meu Scooby. Dou uma esticada aqui no elástico, coloquei Rose escrito aqui, não vai aparecer porque franziu, mas eu coloquei escrito Rose e a data de hoje, tá bom? Tá pronto aqui nosso primeiro lote
para ficar aqui pelo menos agora que tá friozinho, agora tá começando a esquentar em Blumenau. Então, no mínimo uns 10, 11 dias, se aumentar a temperatura, tá? Eu quero mostrar para vocês também aqui uma outra maneira, que é como eu faço as doações. Eu faço às vezes vários vidrinhos, eu fiz esses dias, hoje eu doei um ainda. Então, quando eu faço doação, eu faço dos vidrinhos. Depois eu coloco aqui um filme plástico e fecho com a tampa e entrego para a pessoa assim. Já digo para ela que ela pode fazer, dependendo da quantidade e da espessura do Scooby, 1,5 litro, 2 litros, né? Dependendo de como ficou aquele Scooby. E já usa esse chá de arranque como, né? Já usa essa quantidade para o lote dela. Então, eu vou pegar aqui um outro vidro. Como esse Scooby não está assim tão grosso, deixa eu lavar aqui onde é que está. Fugiu? Ah, tá aqui. Como esse Scooby não está ainda tão grosso e ele é pequeno, eu vou fazer com 1,5 litro. Com 1,5 litro de chá. Olha aqui, gente, olha aqui que coisa boa, ó. Ele saiu assim meio sujinho, né? O que que eu vou fazer com ele então? Eu vou primeiro, já que eu quero 1,5 litro de chá, deixa eu medir aqui, eu vou primeiro, para quem tem dúvidas, eu vou primeiro botar os 150 ml. Onde é que está o meu líquido? Aqui. Vou botar aqui 150 ml, eu dei uma peneiradinha, sempre sai um pouquinho de excesso de levedo. Vamos colocar aqui 1,5 litro de chá. E muita gente pergunta como é que faz, como é que lava, como é que, né? Então, eu já vou lavar ele no próprio, pode ser no chá, a gente pode passar no chá, ou nesse próprio líquido que ficou ali. 1 litro mais meio litro. Vamos lá. Meio litro. Então tá aqui, 1,5 litro, 150 ml de starter. Deixa eu pegar esse aqui mesmo. Vou fazer aqui assim, deixa eu retirar aqui. Vou botar aqui só esse pano aqui. Jogar aqui. Aqui mesmo eu já tiro. Já dou uma enxaguada nele no próprio chá. Ó. Já dou uma enxaguada nele no próprio kombucha aqui. Né? Poderia ter sido no chá, né? O ideal é que seja ou no kombucha ou no chá, e não em água, né, gente? Então tá aqui, ó. Um escobinho, 1,5 litro, 150 ml de arranque. Tá pronto o nosso próximo lote. Que nesse caso aqui pode ficar... quando eu faço doação, eu explico para as pessoas, elas vão normalmente ansiosas, né? Para já começar a consumir a bebida. Então eu já falo para elas, se você quiser beber, deixar uns 10 dias e beber, você não vai ter um Scooby ainda bonito agora pela temperatura que eu tô. Então, você pode beber e deixar para formar o teu primeiro Scooby quando aumentar mais a temperatura, ou você vai ter que deixar, pelo fato de eu estar no inverno aqui, né? Aí vai ter que deixar uns dias a mais. Se fosse verão, né, gente, com uma temperatura acima de 30 graus, com 10 dias já formaria um Scooby bonito aqui. Aqui, esse aqui é data, e esse aqui é um do Canadá. Tá? Esse aqui é do Canadá, esse aqui não é o meu. Eu nunca faço isso, tá? Eu nunca trabalho com um ou com outro. Hoje, só como eu queria mostrar o Scooby grande e pequeno, era a opção que eu tinha para fazer para vocês. Mas eu sempre mantenho essas minhas culturas bem separadas, e quando eu vou fazer uma fermentação, que é só com o meu, eu mexo só no meu, quando é esse que eu tenho do Canadá.
então eu mexo só com esse outro. Outra opção que nós temos, para quem não tem, o Scooby, ou para quem quer fazer, como eu faço esses para doação, nós podemos fazer esse que eu fiz, esse que eu usei agora aqui do Canadá, eu fiz dessa maneira, só com chá de arranque e o chá fresco e mais nada. Aqui, ó, aqui eu tenho bastante kombucha fermentado, vamos ver aqui se eu colocar. Aí eu coloco sempre a mesma quantidade de líquido e a mesma quantidade de kombucha fermentado. 200 ml de kombucha. E vamos lá para 200 ml de chá fresco. Ou seja, se nós temos o chá de arranque, né? Se nós temos um kombucha fermentado, nós já conseguimos formar o nosso Scooby a partir da bebida. O importante aqui, se você vai fazer para doação, é que essa sua bebida, esse seu kombucha que você vai fazer a partir do chá de arranque, que seja uma bebida mais fermentada, que ela tenha no mínimo aí uns 17 dias, né, uns 20 dias, para que na bebida tenha todas as propriedades e não seja necessário um scoop, né? Então, às vezes, até uma opção para quando ele fica muito avinagrado, se você tem o desejo de começar, às vezes, a fazer doação na sua região, dá para fazer uns escubinhos assim, porque eles se formam aí, então, num tempo menor, né, do que se fosse o grande. E eu acho bonitinho fazer doação assim também, porque já vai o vidro com o chá de arranque junto. E eu costumo agora, antes até não pedia, mas agora às vezes é tanto trabalho para conseguir vidro, então eu tô pedindo sempre para as pessoas um vidro. Aí ela me traz um vidro e leva o vidro junto. Esse aqui também é do Canadá e coloco a data. Prontinho. Ó, pronto. Então essa é uma opção quando se faz o Scooby a partir da bebida. Daqui 10, 12 dias já vamos ter um Scoobinho bem bonitinho como esse que eu usei agora há pouco. Tá bem? Eu acho que é isso. Falei para vocês tudo que eu queria falar hoje. Depois eu vou fazer aqui nas minhas suqueiras, aqui ó. Mais tarde eu vou fazer nas suqueiras, eu costumo fazer em média 6 litros, né? Mas eu mostrei hoje para vocês uma quantidade menor. Só um detalhe, já, bom, nós vamos falar depois, nós vamos ter uma aula sobre fermentação contínua, né? Mas eu uso as suqueiras aqui, as propagandas que eu retirei elas, as suqueiras que eu comprei recentemente, eu não uso para fermentação contínua, mas eu gosto delas pela capacidade que elas têm, né? Mas, gente, obrigada pela atenção de vocês. Por hoje é isso, né? Nossa 7ª aula, quase acabando o nosso primeiro módulo. Um beijo e até outro dia.